Oi, gente. Boa semana para nós todos, né? Que Deus abençoe cada um e que estejamos cada vez mais juntos, né? Eu espero que possamos estar pertinhos, né? O mais rápido possível, né? E que Deus esteja em primeiro lugar na sua casa, na sua família. Peçam muito a Deus. Muito obrigada. Peço a Deus obrigada por tudo que vocês têm, tá certo? Vamos começar com a nossa correção, né? Nossa correção da segunda-feira. Lá no livro de português, na página 111, nós temos, número 1. Circule todos os artigos da cantiga a seguir e classifique-os em definidos e indefinidos, né? Todo mundo conhece essa cantiga, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Então, você vai ter que circular todos os artigos da cantiga, certo? Depois, você vai classificar quais são os definidos e quais são os indefinidos. Então, vamos lá. O O antes do cravo, o A antes da rosa, na primeira linha ou no primeiro verso. Segunda linha, segundo verso, debaixo de uma, circula o uma, né? O cravo saiu ferido, o O antes do cravo. A, na próxima linha, no próximo verso, o A antes da rosa. Depois O antes do cravo, depois A antes da rosa, O antes do cravo, um desmaio, circula um, A antes da rosa. Muito bem. Lá embaixo tem artigos definidos, então você vai colocar os artigos definidos que você circulou, né? O, vírgula, A. Os artigos indefinidos, uma e um, né? Nessa cantiga, você não está vendo os nem as. Também não está vendo uns e umas, né? Nós estamos vendo só os artigos definidos e indefinidos no singular, certo? Número 2. Circule os artigos das frases e marque D, se for definido, ou I, se for indefinido. Letra A quermesse da escola foi animada. Quermesse é uma festa, tá? Então, a quermesse da escola foi animada. Nós temos aí D, né? Um artigo definido. B, vou contar a história singela do nascimento das estrelas. D, novamente, artigo definido. A, antes da palavra história. C, vamos voltar e trazer conosco uns curumins. Então, uns é indefinido, então bota aí I. D, letra D, quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Então, as antes de índias e os antes de filhos. Tanto as como os, artigos definidos. Bota o D aí no quadrinho. Aconteceu uma coisa que só acontece quando se acredita. Uma antes de coisa, então, indefinido, tá? Lá no número 3, da página 112, você vai completar a fábula com os artigos adequados, né? Fábula é um texto, né? Uma história que a gente encontra animais falantes, né? Então, aí nós temos uma fábula que se chama A Raposa e as Uvas. Raposa faminta estava passando por... A raposa faminta estava passando por uma parreira carregada de uvas maduras. Com vontade enorme de comê-las, começou a dar vários saltos para alcançar os cachos. De tanto tentar,
acabou se cansando sem ao menos ter tocado em uma única uva. Por fim, desistiu e foi embora. Para esconder seu desapontamento, disse para si mesma: as uvas estão verdes. Não vale a pena o esforço. Número 4. Circule e classifique os artigos nas frases abaixo. O clima na Terra não é sempre igual. Então, você vai circular o O, né? Que está aí antes de clima. E você vai escrever embaixo. O, tracinho, artigo definido, tá? Letra B. Imagine uma estufa daquelas em que se cultivam plantas. Circula uma e escreve embaixo uma e já coloca artigo indefinido. C. A energia solar passa por eles e aquece a superfície do planeta. A energia, o A antes de energia e o A antes de superfície. Então, põe embaixo A, tracinho, artigo definido. Ninguém conseguia viver em um lugar tão gelado. Antes de lugar, aí põe embaixo tracinho, artigo indefinido, tá? E nós vamos agora para português, última página de português, 113. Pinte os quadrinhos abaixo de acordo com a cor correta. Umas tesouras. Pinta-se de preto. Por quê? Porque é artigo indefinido, feminino, plural. Os meninos. Rosa. Rosa. Porque é artigo definido, masculino e plural, né? É rosa. Uns patins, marrom. Por quê? Porque é artigo indefinido, masculino e plural. Os óculos, rosa. A casa, laranja. O macaco, amarelo. Por quê? Porque o macaco, o O, antes do macaco, é artigo definido, masculino singular. Umas montanhas, pinta-se de preto. As aves, vermelho. Um navio, verde. Azul, uma mulher. Uma mulher, aí pinta de azul, porque o uma é artigo definido, feminino e singular, né? As vacas, vermelho. E o mar, amarelo, certo? Então, aí nós vimos os artigos definidos e indefinidos e chega a ser uma grande revisão, né? Uma belíssima revisão. Por quê? Porque nós já vimos isso bem no início do ano, tá certo? Sobre os artigos definidos e os indefinidos. Então, é uma revisão pra gente aí que o livro está trazendo, né? Então, vamos agora para a correção de matemática. Correção de matemática, vamos lá. Na página 118, né? Página 118, que até eu ia passar mais e não passei. Pensando eu que nós já íamos ver algo mais que necessitasse de mais atenção, né? Mas a página 19 e 20 é justamente o que eu havia explicado e vocês tinham feito de boa. Mas não se preocupe, na nossa próxima aula, eu vou reforçar a explicação e vocês vão fazer a página 119 e 120. E no momento agora vamos corrigir. Número 1. Complete as afirmativas usando as palavras do quadro. Eu tenho aí fração simplificada e fração irredutível. Simplificada é quando eu posso ir dividindo. E quando chega a ser irredutível, é que eu não posso dividir mais nada, tá? Dividir o numerador pelo mesmo número, eu vou dividir o denominador. Então, vamos lá. Na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma fração irredutível. Eu tenho aí 28 dozeavos, que vai ser igual a 28 dividido por 2, 14. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá para dividir? Dá.
14 dividido por 2 dá 7 e 6 dividido por 2 dá 3. O que eu estou falando está no livro, tá? Número 1. Aí, isso que a gente acabou de fazer se configura em uma fração simplificada. Certo? Vamos para o 2. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Quando chegar num ponto que não dá mais para reduzir, para dividir, então ali ela parou, não dá mais para dividir, então ela é irredutível, tá? Ela chega no ponto de ser irredutível, não dá mais para fazer nada, tá? Então, nós já fizemos essa 24, 18 avos, mas eu vou fazer novamente, para quem perdeu, né? 24 sobre 18. Meus lápis estão horríveis. Deixa eu ver aqui o outro, pra ver se tá melhorzinho. 24. Não. Vinte e quatro, 18. 24, 18. Dá por 2? Dá. Vai ser 17. Não, 24, 12. Né? 12. Sobre 9. 12. Sobre 9. Aí, eu ainda posso por 3, por 2, mas não. Que vai dar 12 por 3, 4. E 9 por 3, 3. Ó. 24 sobre 18. Então, 12 sobre 9. Aí, 12 sobre 9. Posso por 2? Não, por 3. 12 dividido por 3, 4. E 9 dividido por 3, 3. Então, terminamos aí o primeiro, tá? Agora, nós vamos para 32. 32. 32 sobre 64. Ó. Os dois são pares, né? Então, 32 dividido por 2, 16. E 64 dividido por 2, 32. 16, 32. Ainda pode por 2? Pode, né? Os dois são pares. 16 por 2, 8. E 32 por 2, 16. 16, tá? Vejam aí como é que tá até agora. Entenderam? Aí, 8 e 16 são pares? Sim. Então, ainda pode por 2. 8 por 2, 4. E 16 por 2, 8. 4 e 8, né? Aí, 4 por 2, 2. E 8 por 2, 4. Ó. O 4 por 2, 2. E 8 por 2, 4. 2 por 2, 1. E 4 por 2, 2. Agora, eu acho que chegamos a uma fração irredutível. Aqui não dá mais. Para aqui. Não dá mais pra fazer nada. Tá? Então, tudo isso foi a segunda fração aí que fizemos. Certo? Vamos pra terceira. Terceira fração. Vamos pra terceira. Que é 63. 63 dividido por 42. 63 por 42. Qual é o número que eu posso dividir 63 por ele e 42 por ele ao mesmo tempo? Qual seria o número? Vamos ver 3. 63 por 3
21. E 42 por 3, 14. Ó, começamos por 3, porque por 2 não dá. 63 é ímpar e 42 é par, né? E agora nós vamos por 3. Né? Vamos ver aqui por 3. Por 7. 21 por 7, 3. 3. E 14 por 7, 2. Então, vai ficar 3 sobre 2. 3 sobre 2. Ó, 3 sobre 2, certo? Vamos apagar. Vamos apagar. E agora nós vamos 10 sobre 50. 10 sobre 50. Posso começar por 2, sim, porque os dois são pares, né? Então, 10 dividido por 2, 5. E 50 dividido por 10, 5. Peraí, 10 dividido por 2, 5. 50 dividido por 2, 25. Começamos por 5. E agora por 5. 5 por 5, 1. E 25 por 5, 5. Já parou. Se você quiser começar por 2, também dá, ó, porque são pares, tá? Mas eu fui logo mais pra frente e fiz por 5 logo. 36, agora, 36, 42. 36, 42. 36, eu posso começar por 2, e 42, eu posso começar por 2. 36 por 2. 36 por 2 vai dar 18. E 42 por 2 vai dar 21. Começamos por 2. 18 por 3 vai dar 6. Eu não posso fazer por 2 porque 21 é ímpar. E 21 por 3 vai dar 7. Então, nós paramos aqui, ó. Não tem mais o que fazer. 6 e 7. Vamos pro último. 15 e 45. Posso começar por 2? Não. Vamos ver por 3. 15 por 3, 5. E 45 por 3. 15 por 3, 5. E 45 por 3, 15. 15 por 3, 5. 15 por 3, 5. 45 por 3, 15. Aí, agora, nós vamos por 5. 5 por 5, 1. E 15 por 5, 3. 1/3. Para aqui, ó. Entendeu? Então, quando chega numa situação que não dá mais para fazer nada, então, nós chamamos essa fração de irredutível. Certo? Então, terminamos a correção de matemática. E segue a nossa aula, preste bem atenção. Hoje nós temos matemática e português novamente, tá bom? Muita atenção. E corrige aí o que você errou, capricha na correção, apaga o que tiver errado. E não esqueça, letra boa, letra bonita, que eu entenda, que você entenda e que você depois possa estudar numa boa, tá bom?